Olá, igreja! Tudo bem? Um beijo no coração de cada um. Mais uma vez estamos aqui, por meio desse canal, para transmitir uma mensagem do coração de Deus para a sua vida, para a sua família. Que Deus te abençoe. Eu quero fazer uma breve oração. Pai, em nome de Jesus, assuma, Senhor, a frente, Senhor, dessa mensagem. Só lembra aquilo, Senhor, que eu tenho escrito, de forma que eu possa comunicar aquilo que realmente está no seu coração para nós. Ajuda a gente a viver plenamente aquilo que o Senhor tem preparado para nós por meio de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Vem comigo, vamos hoje adentrar em algo que tem mexido comigo, né? Já há alguns anos, porque eu vivi tudo isso que eu vou pregar. E eu creio que a vida do homem é um caso cíclico, né? Até a gente ter um encontro com Jesus, a gente vai vivendo as mesmas coisas, ou seja, as mesmas frustrações por não conhecer a vontade de Deus e não vivê-la, ou não ter acesso a ela. Mas se você é uma dessas pessoas, assim como eu experimentei isso, e graças a Ele, graças ao nosso bom Deus, eu fui liberto, eu fui encontrado pelo seu amor, pela sua graça, e pude então experimentar, e continuo a cada dia experimentando aquilo que a Bíblia chama de boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos então adentrar nessa mensagem que eu chamei, como você deve ter visto, de Deus imaginário, algo que chama a minha atenção, né? E eu vivi, como eu falei a vocês, eu vivi tudo isso, e eu quero ler algumas coisas que eu escrevi. É muito comum, a gente sabe que a salvação vem por um meio, e eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Temos algumas passagens bíblicas, e eu queria te convidar a ficar atenta a elas, porque essas são a mudança, é o resultado, é o que a gente precisa de fato para conhecer mais a vontade de Deus. Eu coloquei algumas, tem dezenas, centenas até, mas eu vou tentar fixar apenas em algumas por causa do nosso tempo ser muito limitado. Que Deus te abençoe muitíssimos. Eu escrevo assim: sabemos que a salvação do pecador, ou seja, a nossa salvação, né, se dá quando nós, ele ou ela, o pecador, ouve a mensagem de Cristo e reconhecendo, olha isso aqui, o seu estado diante de Deus. Ou seja, qual estado é esse? De um condenado à morte eterna e que necessita de um Salvador, recebe pela fé o perdão e a nova vida em Cristo, através de quem? Do Espírito Santo, que agora levará eu e você, vai nos levando a uma transformação diária, por meio da palavra de Deus. Para o quê? Para a realização da vontade dele e não da nossa. Para isso que eu e você fomos salvos. É para isso que muitos estão sendo salvos, para conhecer a vontade de Deus e viver por meio dela. Amém? Você vai ver eu batendo nessa tecla durante basicamente quase toda a mensagem. Glória a Deus, mas é importante eu frisar que mesmo quando nós, Igreja do Senhor, eu e você, recebemos a Cristo, é importante frisar que ainda habita em nós uma natureza. E eu quero ler aqui. Embora cristãos, ou seja, quem? Aquele que nasceu de novo, foi regenerado, nasceu novamente, foi gerado novamente, tenha recebido uma nova vida em Cristo, ainda resiste em si a natureza pecaminosa. O que é isso, gente? É o estado pecaminoso herdado de Adão, essa chamada natureza adâmica, com as suas constantes inclinações em fazer o que não agrada a Deus. Essa natureza também é conhecida como natureza carnal. Já ouviu falar disso? Essa natureza nunca poderá ser transformada em boa, pois ela é má. Ela é má. Por exemplo, ela
Gálatas, Paulo, ele escreve aos Gálatas, aos Romanos, aos Coríntios, mas eu vou ler aqui, basicamente, não está na tela, mas eu vou ler para você, Gálatas 5,17, a carne é contrária ao Espírito e o Espírito é contrário à carne. Romanos 7, versículo do 18 ao 20, mas eu vou ler somente uma parte. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne. O apóstolo Paulo, aquele que buscou fazer a vontade da carne e dos pensamentos, perseguindo a igreja, ou sendo o fariseu top da sua época, ele entendeu isso depois que ele teve um encontro com essa graça maravilhosa, que ele ouviu falar, mas ele não entendia. Ele não entendia porque ele ainda vivia completamente dominado por essa natureza carnal que nunca vai buscar fazer a vontade de Deus, somente a vontade do seu ego, ou seja, da sua carne. Jesus alerta muito para isso. Aleluia! Por exemplo, a gente sabe que esta carne agora, ela precisa ser dominada. Esse estado do Eduardo, antes da salvação, você precisa entender, continua aqui. E Deus não libertou a gente disso aqui diretamente. Não, vou te dar um boom, você nasceu de novo. Não, é para que você agora cumpra um propósito de Deus. Vença aquilo que causou um grande mal no coração de Deus, um grande agravo. Vença o pecado diário, que se levanta todo dia por meio dessa carne, que foi adquirida lá no Éden. Essa natureza adâmica, ela persiste sempre em atrapalhar, ou seja, em roubar, em frustrar aquilo que Deus tem para a tua vida. Então, qual a necessidade? Essa carne precisa ser dominada, subjugada, adestrada. Você tem que verdadeiramente, dizer não para ela. Isso é diariamente. Então, essa questão inicial que eu estou falando é o seguinte: nós fomos salvos, porém reside ainda em nós, nesse corpo carnal, as marcas do pecado, as consequências. Assim que Jesus entrou, Ele nos liberta disso, Ele nos livra disso, Ele nos coloca em nós o Espírito Santo, para que a partir de então a gente começa a ter a mente de Cristo, uma mente renovada. E é isso que eu vou falar um pouquinho, até chegar ao ponto culminante, principal dessa mensagem. Este domínio que eu estou falando, agora ele ocorre pelo novo homem, ou seja, o ser espiritual criado em nós, pelo Espírito Santo. Quando nós recebemos a mensagem do Evangelho, colocamos a nossa fé, dizemos sim para Deus, e aí a partir de agora a gente começa a ser influenciado, guiado pelo Espírito Santo, que vai fazer o quê? Vai nos levar a ler, a consumir a palavra de Deus. Este novo homem vai ser constantemente influenciado e guiado. Amém? Eu quero deixar para você isso. Se isso não ocorrer, se essa influência não ocorrer na minha, na tua vida, na vida daquele que nasceu de novo, o pecador salvo não alcançará aquilo que Deus preparou para ele em Cristo Jesus enquanto viver nessa terra. Eu quero ler com vocês uma longa passagem. Vamos tentar ler juntos aí, se você puder. Vai acompanhando na tela. Está em Efésios capítulo 1. Eu amo Efésios. Eu quero ler com vocês do versículo 3 até o 12. Vamos ler juntos? Começa assim o 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Versículo 5.
Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Verso 6. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, através de Jesus. Aleluia. Versículo 7. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da sua graça, ou seja, as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Versículo 9. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Versículo 11. Nele, em Cristo, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, não a nossa, ok? Versículo 12, a fim de que nós, Igreja do Senhor, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Versículo 13, quando vocês, eu acho que fica até o 12. Glória a Deus. Essa mensagem você pode ler depois, reler depois da mensagem. Mas esse texto fala muito claramente, nós fomos escolhidos na vontade dEle, para dar louvor, para dar alegria, para gerar prazer a Ele. Só que quando você entende isso, mergulha e começa a ver isso, esse prazer toma todo o seu ser. E aí esta carne que tenta o tempo todo não deixar você experimentar essas bênçãos que foram liberadas em Cristo Jesus para nós, igreja, você consegue, vivendo isso, se alimentando disso, subjugar aquela que trabalha coladinha com as trevas para atrapalhar a nossa vida. Tremendo, nessa mensagem é tremenda. A palavra de Deus é rica. E aí, relacionado a isso, esse é o meu ponto principal dessa mensagem. Se nós, escuta a igreja, se nós não conhecermos a vontade de Deus, nós vamos naturalmente viver a nossa própria vontade, a vontade do ego, ou seja, das trevas, mais uma vez, das carnes, ou seja, da nossa carne. Jesus faz um alerta, Mateus capítulo 12, versículo 30, diz assim, aquele que não está comigo está contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Significa que nós devemos estar com Deus, porque nós já estamos nele. Nós, igreja, nós só existimos por causa dele. E o ponto principal dessa mensagem está aqui. Isso é muito sério. Nós fomos chamados para viver Cristo. Isto significa fazer a vontade do Pai. O que significa isso? Eu estou lendo para seguir dentro do tempo que nós temos. É importante eu não fugir disso aqui. Uma vida em obediência ao que Ele tem revelado na sua palavra. Se assim não for, o crente vai se relacionar constantemente com um Deus imaginário, fruto da sua mente egoísta. Opa! Agora o caldo engrossou. É isso. Se nós não conhecermos a vontade de Deus, se nós não nos relacionarmos com Ele, vai ser natural a nossa carne assumir esse papel
de criar na nossa mente, uma espécie de pré-aprovação de tudo aquilo que você deseja, uma pré-aprovação daquilo que você planeja, daquilo que você quer, sem a aprovação de Deus. Ao longo da minha história, antes de andar com Deus e depois de andar com Deus, antes eu fazia muitos planos e depois chamava Deus para, vem comigo, Deus. Tá? Vem cá, Deus. Opa, vem aqui, põe a tua mão aqui, abençoa. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém assim? Eu conheço, eu era assim. Vou para lá, vou fazer isso. Aí quando chegar, Deus, em nome, olha só, hein? Em nome de Jesus, abençoa isso daqui. Opa, isso é viver com um Deus imaginário na sua mente. Se ela não for transformada, se ela não for renovada, infelizmente, nós temos a tendência de fazermos as vontades da carne, do pensamento. Paulo escreveu isso, né? Eu acabei de ler. Pobre, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo, ele escancara, ele abre o verbo em relação a isso. Romanos capítulo 7. É assim mesmo. Esse é o ponto dessa manhã. Por isso que eu coloquei esse tema meio absurdo do Deus imaginário. Tem muito crente que já teve uma experiência de vida com Jesus, que não conhece a vontade de Deus e ficam por aí quebrando a cara, batendo a cabeça na parede. Tem muita gente que não coloca em prática a palavra de Deus. Igreja, amo vocês. Isso é uma palavra do coração de Deus, é uma advertência para nós. Estamos vivendo dias muito difíceis. Precisamos conhecer a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Amém? É importante nós entendermos isso. Precisamos colocar em prática que a partir de hoje, se você tem agido dessa forma, fala com Deus, se arrependa. Fala com Deus, me perdoe. Olha, isso vai trazer bênçãos verdadeiras sobre a sua vida. Eu escrevi algumas coisas aqui que são complicadas, né, Senhor? As situações vão surgindo e, consequentemente, a tomada de decisões também. Fazem tudo em nome desse Deus que Ele criou na sua mente. Deus me abençoou, vai me abençoar, vai fazer. Se esquecem de Cristo e da palavra. Casam, separam, compram, vendem, fazem alianças e vivem pensando que tudo está indo bem, até chegar a conta. A hora que a conta chega, ou algo der errado. Como resultado disso, é muito comum colocar a culpa no Deus verdadeiro. Na verdade, só existe o único Deus verdadeiro. Eu vou repetir isso de uma forma. Nunca consultam de fato a Deus. Palavra, oração, aconselhamento pastoral, pais, falar com o pai, com a mãe, esquecem disso. Em outras palavras, a vida é minha e eu é quem decido. Quero dizer para você, não é assim para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é assim. Hoje é um remédio para que, se você estiver vivendo assim, isso é um remédio aqui. Não é assim. Dá marcha ré. Eu não sei se seu carro tem marcha ré, mas o meu carro, acho que os carros todos foram criados para ter marcha ré. Ela é importante. Imagine sem a ré. Quando você estiver numa situação difícil,
A ré é extremamente importante. Uma situação de perigo, você dá uma marcha ré, acerta o seu veículo e segue na direção certa, correta. Arrependa-se é dar uma marcha ré. Peraí, eu tenho que retornar? Volte para a vontade de Deus. Eu tive que fazer isso no meu carro, na minha vida. Aleluia! Glória a Deus! Que eu fiz? Eu estava, nem sei se eu estaria aqui. Mas graças a Deus, Ele me mostrou, me revelou que Ele tinha planos para a minha vida. Ele tinha uma proposta linda antes da fundação do mundo. Em Cristo Jesus, para gerar nele louvor, honras e glórias, e nos dá uma plena alegria e certeza da vida eterna. Aleluia! O verdadeiro cristão, ou seja, aquele que realmente, entregou a sua vida para Cristo por meio da fé, em algum momento da sua vida, ele vai fazer a escolha certa, ele vai ter que usar a marcha ré do carro. Se você é um deles, hoje Deus está falando contigo e pode estar te livrando de muita coisa. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Pelo fato de alguém, olha isso que eu vou falar, não me leva a mal. Pelo fato de alguém ter levantado a mão na igreja, ou ter sido batizado, ou frequentar cultos aos domingos, não dá garantia de viver a plena vontade de Deus. Isso é super importante. Mas somente que você aprende na igreja. Somente pelo fazer aquilo que o Deus da Bíblia diz, revela e quer. Ou seja, nós nos cultos liberamos cada palavra do coração de Deus que nos coloca em nossas mentes, os pastores, os líderes, ensinamentos. Qual é o teu dever? Pegar isso, fazer uma profunda reflexão, fazer uma avaliação sua, como está indo a tomada de decisões da sua vida, ou sua tomada de decisão, melhor dizendo, avaliar isso e colocar diante de Deus. Isso precisa ser feito, senão você sempre vai criar um Deus imaginário, ou seja, aquele que está aprovando tudo o que você pensa e tudo que você quer. Não é assim, não é assim. Foi para isso que Ele depositou em nós o Espírito Santo, para nos transformar, para nos formatar, para nos moldar à imagem e semelhança, ou seja, de Cristo Jesus, por meio das suas atitudes. E Ele veio aqui na terra exatamente para mostrar como Ele pensa, como Ele age, como Deus pensa, como Deus age. Por isso que nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, precisamos ler, ouvir e praticar. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Deus está falando contigo? Deus te abençoe. Deus é muito bom. Deus é bom demais. Ele nos alerta. A pessoa recebeu a Cristo como seu Salvador pessoal. Porém, se ela não tiver a mente renovada, ela ficará o quê? Vulnerável às tendências racionais da sua carne, do seu ego, da sua mente, natureza pecaminosa, herdada de Adão, que é influenciada, sinto muito, mas tem que falar isso, é constantemente influenciada pelas trevas. Sempre a carne vai trazer algo das trevas, nunca da luz. Glória a Deus, eu já estou chegando aqui a essa conclusão. Então o ponto é esse: se você não conhecer a vontade de Deus, você tentar fazer as coisas achando agora que você tem tudo de Deus, simplesmente foi batizado, não, você precisa ser renovado.
É por isso que ele nos salva e depois ele começa a nos santificar, a nos preparar. A santificação é uma separação imediata. Olha o processo. Separação imediata desse mundo caído e você é trazido para o reino do Filho do seu amor, ou seja, para o reino de Deus, o reino de luz. Em seguida, começa através do Espírito Santo a implantação da boa, perfeita, agradável vontade de Deus na sua vida, por meio da palavra de Deus. E aí você vai tirando tudo aquilo que não agrada a Deus e também não vai mais te agradar. E você começa a identificar o que te faz mal, o que faz mal à sua família, o que faz mal ao seu negócio, o que faz mal ao seu bolso, o que faz mal ao seu relacionamento conjugal, em tudo, as suas amizades. É assim que Deus faz. Por quê? Porque a vontade dele sempre vai ser boa, agradável e perfeita. Sempre. É isso que você precisa fazer. É isso que o Espírito Santo começa a operar na gente. Isso é santificação. Até chegar aquele dia que, nós vamos ser ou recolhidos quando nós partirmos, ou recolhidos quando a igreja for rapture. Esqueci a palavra agora. A palavra do rapture. Raptada. Arrebatada, essa é a palavra que está na mente. Então, enquanto isso não acontecer, a gente tem que passar por esse processo lindo de transformação da nossa alma, da nossa mente, se moldando cada dia mais a imagem de Cristo Jesus. Glória a Deus. Amém? E eu quero concluir já nessa etapa final. Mais uma vez, você vê que eu estou repetindo muitas coisas, porque essa mensagem ela tem um tópico. Você nasceu de novo, você agora vai ser transformado na sua mente. Se você não permitir que essa mente seja transformada, você vai achar que você já tem um relacionamento com Deus e vai começar a fazer tudo em nome desse Deus, e esse Deus, na verdade, não existe, é um fruto da sua mente, e aí, fruto da sua vontade carnal, que as coisas agora vão dar tudo certo. Não, você precisa ser transformado e conhecer a vontade dele. Tem muita coisa que você acha que é certo, mas que ele acha que não é. Ou seja, ele tem certeza que não é. Porque ele sabe que se nós agirmos dessa forma, vamos estar vulneráveis às ações de Satanás e seus anjos. É um mundo espiritual que existe. Nós agora, em Cristo, somos um ser completamente espiritual. Esse homem interior que Paulo chama. Vamos finalizar. Se não, mais uma vez, conhecer a vontade de Deus, como será possível fazê-la? Não fomos chamados para servir a um Deus imaginário, fruto do nosso ego, do nosso pensamento, ou das nossas vontades carnais, mas sim viver com o único verdadeiro Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aleluia! Eu quero ler 1 Pedro, capítulo 1, do 13 ao 17. Vamos ler rapidamente esses 4 versículos, eu creio. Vamos ler 4, 5, né? 4. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Olha que palavra linda, vou repetir. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Olha, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Ele está dizendo aqui, quando a gente vivia na prática natural do pecado. Não, olha só, palavra tremenda. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Eu acabei de explicar, isso é um processo de Deus, ele tira você das trevas e ele começa agora a transformar a sua mente, que vai afetar com certeza as suas decisões dali para frente, vai afetar as suas atitudes. É isso que esse texto nos diz. Olha que legal, tenha a mente preparada, pronto
para obedecer a Deus, para fazer a vontade de Deus. Sejam sóbrios, ou seja, tenha domínio, saiba a realidade, a verdade das coisas. E por último, uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Nós fomos chamados para viver Deus, para servir a Deus, para ser livre da morte eterna, para andarmos em uma novidade de vida. Então, é necessário que nós tenhamos a mente renovada, para que a gente ande como realmente Deus quer, e não o contrário, com um Deus imaginário da sua mente, o fruto do seu imaginário, que acha que está aprovando tudo que você possa estar fazendo. É importante conhecer a vontade de Deus. Eu estou frisando isso, tá? O Deus verdadeiro vai revelar a vontade dele para você. O Deus imaginário vai aprovar tudo que você pensa, tudo que você quer. Você aceita todos os riscos, mas não está nem aí. Até que a coisa dá errada, e você vai e coloca a culpa no Deus. Aí você fala para as pessoas, eu fui à igreja, eu participei, eu me batizei, mas nada de bom aconteceu na minha vida, e eu deixei. Eu não quero mais esse negócio de Deus, de igreja, nada disso. É assim, isso é uma obra satânica, maligna, fruto da carne e das trevas, como Jesus falou. Quem comigo não ajunta, espalha. Texto desse que eu acabei de ler vai complementar isso. E eu deixei umas dicas aqui para que a gente agora finalize de fato e ore. As dicas: é dever meu e teu, do cristão, tá? De todo o crente em Jesus, nutrir a sua mente com o pensamento de Deus, para que suas atitudes sejam as que Deus deseja para a sua vida, para a nossa vida. Se alimente da palavra. Nutrir, se alimentar. Alimente esse homem regenerado, esse homem interior. Alimente cada dia mais esse homem exterior, que Paulo chama o homem carnal, periférico, de exterior. Ele vai perder cada vez mais força e você vai viver cada vez mais a vontade de Deus, aqui na terra ainda. E lá na glória, meu Deus, vai ser alegria, 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 alegria. Aí sim, você vai viver com Deus que não é imaginário. Você vai viver plenamente a vontade daquele. Amém? Que te chamou. Ou uma segunda. Se a pessoa agir com base nas suas emoções, ou até emoções de outros, o resultado poderá ser, eu diria poderá, né, mas eu posso ainda, vai ser desastroso, vai ser frustrante. E mais uma vez, você tende a colocar, ou essa pessoa tende a colocar a culpa em Deus. Então as emoções enganam. Não podemos viver pelas nossas emoções, ainda que, tirando a palavra emoções, é algo intrínseco na nossa alma. Nós somos emotivos. Jesus também tinha emoções. Você chora, você ri. Jesus chorou, Jesus teve fome, ele teve sede. Então a alma sente essas coisas. Não é isso. Emoções é tudo aquele impulso que você tem, que você quer muito, que a Bíblia chama de desejos nocivos, desejos carnais, pecaminosos. E enquanto nós estávamos na ignorância, tudo bem, mas agora não. Você é a igreja do Senhor Jesus. Amém? Deve nutrir a sua mente e não deve caminhar pelas emoções. Última, tomar decisões antes de conhecer a vontade de Deus e depois pedir para Ele abençoar o que você empreendeu e Ele não abençoar, poderá te causar uma grande frustração novamente. Consequentemente, frustração e tristeza com o verdadeiro Deus. Eu repeti em sequências toda a mensagem, vários blocos dizendo a mesma coisa. E eu lembrei ontem à noite de um versículo, está em Provérbios, se não me engano,
Provérbios? Não, Eclesiastes. Olha só. Eclesiastes, capítulo 7. Você lê todo o capítulo, é interessante. No final, no versículo final, diz assim, o autor, segundo o texto, o autor era filho de Davi, rei em Jerusalém. Tudo indica que foi realmente Salomão que escreveu. Assim, cheguei a esta conclusão. Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Isso aqui é interessante, tem muita coisa por trás desse versículo aqui que não dá tempo para nós comentarmos ou explorar, mas isso aqui dá uma outra mensagem. O homem constantemente, essa carne que a gente fala, tende a se envolver em intrigas, buscar coisas que não quer. Por isso que é importante saber que nós fomos justificados por Deus, temos livre acesso a Ele. Traz tudo que você quer, deposita ali na frente dele e apresenta a ele, fala, pai, olha, está vendo isso daqui, isso aqui? Aí ele vai te revelar, não, isso aí não está na minha palavra, não, isso aqui está. Ou seja, ao seu tempo, isso vai ser cumprido. É assim que a gente começa a caminhar, é assim que a gente vai experimentando e é assim que a gente vai vivendo dia a dia, de glória em glória, até nos tornarmos perfeitos. Até aquele dia, em nome do Senhor Jesus, seja abençoado por essa palavra. Abra o teu coração, abra a tua mente e comece a mergulhar na palavra de Deus. Ouça as mensagens, sabe? Pergunte a Deus. Ore sem cessar, ore constantemente e Deus vai falar com você. Glória a Deus. Muito obrigado por você estar conosco. Eu espero que você não fique triste comigo. É uma mensagem um pouquinho, exortiva, bem exortiva, por sinal. Por quê, gente? É muito cíclico. Eu, como pastor, vejo muita gente quebrando a cara por elas simplesmente tentarem toda hora voltar à mesma coisa. Ou seja, tentar voltar às práticas antigas por desconhecerem a vontade de Deus. E Deus não chamou a gente mais para isso. Que você possa realmente entender que nós temos um verdadeiro Deus habitando em nós, Espírito Santo de Deus, que nos conduz, nos guia a toda a verdade. Que você nunca mais seja o mesmo a partir dessa mensagem. Se você estiver aí do outro lado, e ouviu essa mensagem e ainda não realmente entregou a sua vida, a sua mente, seu coração, toda a sua vida ao Senhor Jesus, faça agora, em nome de Jesus. Eu vou orar por você, mesmo se você estiver com dificuldade, não esquente a cabeça, deixe de esquentar a cabeça, entregue a Ele. Pai, em nome de Jesus, oro para aquele que está lá do outro lado, estiver nesse momento, recebendo o toque do Teu Espírito Santo, salva o Senhor, traz para Ti. E, Senhor, vai implementando todas as mudanças que ele ou ela precisa para viverem tudo aquilo que o Senhor preparou para eles, para ele ou ela, em Cristo Jesus. Muito obrigado. Pai, também oro pela nossa igreja, em nome do Senhor Jesus. Está espalhada por San Diego, alguns fora do estado, outros até viajando pelo Brasil. Senhor, abençoe-os em nome do Senhor Jesus. Senhor, que sejamos todos nós cheios, nutridos, cada dia mais pela Tua Palavra, para que verdadeiramente nós possamos experimentar, como Paulo escreveu lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado seja o Teu nome. Leva-nos a vencer cada dia esse ego, essa carne que tenta roubar aquilo que o Senhor preparou para nós em Cristo Jesus. Muito obrigado. Nós te damos toda a honra, toda a glória, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe. Fique conosco, fique conectado. Em breve estaremos, todos reunidos já no santuário, assim que a gente tiver o sinal verde. Que Deus te abençoe.
ainda mais.